Oi, pessoal, vamos continuar a nossa fisiologia de órgãos e vísceras, o ZANFO. Agora a gente vai para o movimento madeira, que é fígado e vesícula biliar. Lembrando, então, que o material fornecido pelo docente, ele é um material de apoio, que há necessidade da gente buscar mais literatura para ter um aprofundamento. Que é o movimento madeira? O movimento madeira é aquela saída do máximo do yin, que é o inverno, para o máximo do yang, que é o verão. Então, é uma retomada de movimento. O movimento madeira ele pode ser definido como um movimento propriamente dito. Ele está ligado à primavera, ao vento, que é movimentar, né? Ao verde, à vida. O movimento madeira, ele então, sendo esse movimento entre o yin e o yang, ele é uma retomada. É uma retomada, uma yangização, uma retomada do calor, retomada da vida, retomada da movimentação. Um indivíduo com uma madeira em equilíbrio tem uma boa capacidade de liderança, de organização, e em aspectos mais orgânicos, isso é no mental, né? No aspecto orgânico, ele vai se movimentar livremente, vai ter uma boa visão e o fluxo das emoções, ele é equilibrado. E aí o humor é equilibrado. O fluxo de ti equilibrado traz uma boa movimentação orgânica, um bom funcionamento orgânico. O fluxo das emoções equilibrado traz um humor equilibrado, sempre lembrando, né? O que é equilibrado para essa espécie, para aquela espécie, o que é equilibrado dentro de uma mesma espécie para essa raça, para aquela raça, para esse indivíduo. Então, tudo sempre relativo, de acordo com a teoria do Yin e Yang. O órgão maciço yin ligado à madeira é o fígado. A víscera oca yang ligado à madeira é a vesícula biliar. O fígado é considerado o general. Então, como a madeira é a retomada do movimento, quem comanda essa retomada é o fígado. O fígado está no comando, o fígado faz o planejamento, o fígado é o general. Quando a gente estudou as substâncias vitais, a gente viu que quem faz as marés de Chouet é o fígado, quem determina o livre fluxo de ti é o fígado. Então, o coração sintetizou esse chuê, bombeou esse chuê, mas existe uma necessidade de um maior afluxo sanguíneo para um determinado tecido, é o general que determina isso. De novo, buscando a origem das palavras, em inglês, a palavra fígado tem a mesma raiz da palavra vida. Então, a medicina chinesa, ela já intuía isso, que o fígado ele é a vida. E dentro dos cinco movimentos, a gente considera que o fígado, ele é a madeira, ele é a expressão da vida. Tanto que em outras culturas não existem cinco elementos, são quatro elementos, que correspondem aos outros quatro elementos. Quando chega na cultura tradicional chinesa, a palavra deixa de ser elemento e entra a palavra movimento para dar uma conotação dinâmica, mas em alguns livros a gente ainda acha escrito elemento por questões de tradução, né? E deixam de ser quatro porque agrega um, que é a madeira, que é a vida propriamente dita. Então, a madeira ela contém todos os outros elementos. A madeira é vida, tanto o inglês quanto o alemão, né? Tem essa mesma raiz.
Em termos de dietética, o sabor que vai harmonizar o fígado é o sabor ácido. Ele vai nutrir o fígado. O fígado, ele é responsável, a regra do Ti do fígado é movimentação para todos os lados, de uma forma ordeira. E aí, de novo, trazendo essa imagem aqui à direita, eu reforço: olha, eu não concordo com esse desenho centrífugo para exemplificar o Ti do fígado. Mas fica difícil fazer um desenho, porque movimento para todos os lados daria uma coisa rabiscada, uma coisa que pareceria caótica, e o fígado ele está longe de ser caótico. O fígado ele é muito ordeiro, né? E para esse movimento para todos os lados, como o fígado tem uma tendência a ser yang, a madeira tem uma tendência a pegar fogo, o sabor que harmoniza o fígado é o sabor que se opõe ao fígado, é o sabor que fecha. Então, quando a gente come uma coisa muito ácida, a gente faz cara de quem chupou limão. Conhece essa expressão, né? Então, o ácido, ele vai harmonizar o fígado, ele vai nutrir o fígado. Agora, o muito ácido, ele agride o fígado. Todos os sabores. Quando a gente viu é, movimento água, rim, muito sal, não agride o rim. Movimento terra, sabor doce, muito doce, cria fleuma no baço pâncreas. E aqui também, muito ácido, muito azedo, vai agredir o fígado. Eu imagino que tenham pessoas que não podem nem olhar para tamarindo e para limão, né? Porque podem sentir, ficar com aftas. Então, quem tem isso, precisa olhar o fluxo de ti, do seu fígado, que deve estar alterado, né? Eu vou pedir para vocês darem uma olhada na aula 17, onde o professor Durval, no vídeo 17, o professor Durval fala sobre o Yin e Yang na dietética chinesa, para aprofundar nessa questão. E vamos ter o professor Durval aqui pessoalmente para conversar com a gente, né, nas aulas presenciais. Bom, trouxe uma lista de sabor que é considerado azedo ou ácido, que são sabores fortalecedores do fígado. E aí a gente tem vinagre, alho poró, selga, azeitona, damasco seco. Olha só, ele para a gente é tão doce, né? Mas ele tem uma certa acidez. A couve também, que a gente considera doce, ela também tem uma certa acidez, né? E existem frutas que são ácidas. Temos uma lista grande aqui. Horário de pico do fígado, de 1 às 3 da madrugada, 1 às 3 da manhã. E tem muita gente que tem insônia às 3 da manhã, né? E quem é o aspecto mental do fígado, o aspecto do Shen ligado à madeira, é a alma etérea Rum, ou o espírito imortal. Então, uma inquietação da tua alma etérea, uma inquietação do teu espírito, vai te levar a ter uma insônia. Existem, claro, outros motivos para a insônia de madrugada. Por exemplo, se o baço pâncreas está agredido, por uma alimentação muito tardia, tarde da noite, comer comida pesada, comidas que são hiperglicemiantes, né? A gente pode acabar tendo um aquecimento desse fígado, porque fígado e baço pâncreas no pentagrama dos 5 movimentos, então a madeira controla a terra. Se essa terra está sobrecarregada, o controle que a madeira tem que fazer sobre essa terra, ele é incompetente e pode acabar essa madeira ficando muito aquecida. E aí, quando ela entra no seu horário de pico, ela agita o corpo. E o corpo, para dormir, ele precisa baixar a sua temperatura, baixar seu metabolismo. Então, essas insônias que acontecem às 3 da manhã, que são bem famosas, é um horário famoso, né? Tanto que algumas religiões pegam esse horário
fazer orações, né? Considera um horário sagrado, né? Então, por isso que eu estou trazendo esse exemplo aqui da insônia. Então, pode ser porque a sua alma etérea não está calma, existe algo a resolver, né? Ou pode ser uma questão de alimentação que afeta o movimento terra e interfere na funcionalidade do fígado. Ou pode ser os dois, né? Bom, o fígado tem 8 funções, a gente vai ver essas funções agora. Primeira função, armazenar e regular o volume de Chouet, que são as marés de Chouet. Já tivemos oportunidade de falar várias vezes dessas marés de Chouet, mas aqui agora a gente está vendo imagens. Chouet, aquele líquido vermelho nutridor, né? Aqui, por exemplo, à esquerda, no alto, a gente vê uma ressonância magnética funcional mostrando determinadas áreas do cérebro em ativação. Então, a gente fala que assim, o Chouet está ativando essa região. Se a gente chamasse de sangue, a gente ia falar está hiperêmico ali. Não, 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 porque uma hiperemia seria uma patologia, né? Não, não é isso. A maior atividade celular que a gente vê nessa ressonância magnética funcional, ela é o espelhamento dessa maré de Chouet. Então, o fígado, o general, determinou que aquela área deve ser mais ativada, né? A maré de Chouet, então, à esquerda embaixo, ela acontece de forma muito clara nas menstruações das fêmeas, né? E ou sangramentos do período do cio, tá? Os dois são marés de Chouet, acontecem em momentos distintos do ciclo, né? É, e à direita aqui a gente vê um corredor com um aumento de afluxo sanguíneo muscular. Aí fala sanguíneo, esse chuê aqui é um sangue mesmo, né? Segunda função do fígado, assegurar o fluxo suave de ti. O Qi e o Shui andam juntos. Então, o Shui é um aspecto material, o Qi é um aspecto não material. Eles estão juntos, caminhando por todo o corpo. E isso tem um livre fluxo, um fluxo suave. Quem determina esse fluxo suave é o general, tanto do Qi quanto do Shui. Por isso, o general ele determina marés de Chouet. Olha, é suave agora que um corredor tenha maior afluxo sanguíneo muscular. É suave agora que uma pessoa com fome tenha maior afluxo sanguíneo no estômago. Isso é um livre fluxo suave do Shui. E agora a gente vai ver o livre fluxo suave do Qi. Ele tem que estar suave em todo o corpo. Esse corpo tem que ter uma capacidade de mobilidade. Se esse Qi é impedido de fluir por algum motivo, eu vou dar alguns exemplos, né, desse impedimento, esse Qi vai se acumular. E quando há acúmulo de Qi, o Qi é Yang, a gente vai ter um local yangizado e esse local pode apresentar dor. Esta dor pode ser na superfície, onde estão os canais mapeados, ou esta dor pode ser uma dor interna em órgãos e vísceras, né? E o que que pode impedir esse livre fluxo de ti? Então, na superfície pode ser um trauma, pode ser uma infecção, e na profundidade, por exemplo, um trauma medular é um trauma profundo. Ele impede o livre fluxo de ti, ele leva a uma paraparesia. Nos órgãos, infecções, intoxicações, qualquer processo que impeça o funcionamento de um órgão, de uma víscera, ele vai estagnar, vai impedir o fluxo de ti e pode gerar dor, dor e adoecimento, né? Terceira função do fígado, controlar tendões e ligamentos. E é assim, então, que o fígado atua, permitindo a livre movimentação do indivíduo.
Essa livre movimentação, ela tem uma relação com a idade. Normalmente, indivíduos jovens, eles são mais elásticos. Os indivíduos mais maduros, eles têm perda de dinheiro, têm uma desidratação, inclusive de tendões e ligamentos. Eles vão ser menos flexíveis, né? Mas isso daí, a gente tem que considerar que muitas vezes, vou abrir um parênteses clínico aqui. Os clientes falam: ah, ele não está tão interessado em brincar, eu acho que ele está ficando velho. Não, ele não está ficando velho, mentalmente ele não tem nenhuma questão, ele deve ter é dor. Então, toda vez que alguém relatar assim, ah, ele está muito quieto, a não ser que seja muito velhinho, e aí fica muito quietinho mesmo, que já está com uma deficiência global de ti. Mas se é apenas um animal maduro que não quer mais é, é, fazer determinadas movimentações, esse animal, então, ele está com, muito provavelmente, uma interrupção do fluxo de ti, levando a um quadro álgico, né? Então, se essa movimentação de ti é impedida, vai ter perda de mobilidade, paresias, paralisias. Então, a gente já vendo um pouco de patologia aqui, né, enquanto olha a fisiologia. Então, tendões e ligamentos relacionados com o fígado, por causa dessa responsabilidade do fígado, de promover a livre movimentação orgânica. Quarto aspecto do fígado, se abrir nos olhos. Os olhos, então, dos cinco sentidos, a gente também já teve oportunidade de falar isso, os olhos são os sentidos mais ativos. Então, eu posso olhar para onde eu quero, eu posso fechar o olho, posso desligar um botão e não querer assistir aquilo, posso virar a cara e não olhar. Né? Então, o meu desejo, o meu general, ele pode tomar esta decisão. Se o general estiver bem, né? Se ele não estiver adoecido. Então, estamos pensando em aqui algumas questões psicológicas dos seres humanos que eles têm dificuldade para essa decisão de não, não vou olhar, não vou olhar. Às vezes elas têm uma interferência menos material, né? Então, o olho é um órgão que se movimenta bastante e a visão ela traz autonomia para o indivíduo. E os olhos são considerados a janela da alma, né? Os olhos são a janela da alma e o espelho do mundo. Da Vinci já falou isso. Ai, desculpa, vou só voltar aqui, desculpa. A alma etérea, ou espírito imortal, ele se está abrigado no fígado. Por isso que os olhos são a janela da alma. Quinto aspecto do fígado, ele vai se manifestar nas unhas. O chinês considera que as unhas são uma continuação do tendão. Então, as unhas, a gente já viu isso na aula introdutória, as unhas, elas têm uma função de reação, uma função protetiva, é, com garras, cascos, os animais podem reagir, por exemplo, os que são presas, eles podem correr com seus cascos, né? Os que são predadores vão ter garras para pegar justamente essas presas, né? Aqui eu coloquei uma imagem de um nobre na época do último Império Chinês, que caiu durante a Primeira Guerra Mundial, às vésperas, desculpa, da Primeira Guerra Mundial, né? Então os nobres deixavam as unhas crescerem para poder mostrar para as pessoas assim, eu não preciso usar minhas mãos, porque eu sou nobre, tem alguém que faz isso por mim. Então aqui a unha como um exibicionismo, um status, né? Demonstração de status. Em pessoas, a unha é um apêndice que desempenha várias funções. Protege a extremidade vulnerável dos dedos contra choques e o frio, choque e trauma, né? E permite uma apreensão precisa dos objetos pequenos. Se eu pegar a agulha de acupuntura no chão, né? Ela dá uma sensação tátil também, isso é muito importante, né? A unha, ela é uma ferramenta que vai colaborar com essa sensação tátil, né? Ela é capaz de fazer essa apreensão, é capaz de beliscar
Conheço bem, tomei muitos beliscões. Não muitos, não, mas foram inesquecíveis, né? Então, é uma ferramenta de reatividade, né? Quando uma mãe beliscava um filho, a mãe estava reagindo àquele comportamento do filho, tá? É, e a sensibilidade tátil, como eu falei, às vezes a gente passa a unha assim para sentir se a superfície é áspera, se é lisa, né? Principalmente nos primatas, né, que tem dedo opositor, então a gente perde nossas garras e a unha tem uma outra função, principalmente de proteção e função tátil. Quando pegamos um objeto, a unha detecta as informações táteis que permitem aos dedos ajustar a sua pressão à natureza do objeto em questão. Então, eu estou pegando uma coisinha de vidro delicada, estou pegando uma pedra aqui, né? Como é que eu vou segurar isso aqui? Como é que eu vou segurar um copo, por exemplo, né? E como eu vou botar de volta o copo aqui, né? E com que velocidade eu posso botar a pedra, ó? Posso até largar a pedra, né? Então, essa sensibilidade tátil, a unha me ajudou a ter, tá bom? Sexta função do fígado, ele abriga a alma etérea, rum, ou o espírito imortal. Após a morte, a alma etérea rum sobrevive ao corpo e flui de volta para o céu, a um estado de energia e seres sutis e não substanciais, não materiais. Então, esse é um conceito da medicina chinesa que a gente já teve oportunidade de falar algumas vezes, né? Medicina chinesa considera que a alma é imortal e ela vai deixar o corpo após a morte do corpo. Sétima característica do fígado, sétima função do fígado, controla o planejamento e a estratégia. E aí aqui a gente já tem uma função não material, é uma expressão não material, por exemplo, das marés de Chueca. Então, quando o fígado fala, vem para cá, vai para lá, é o general que está mandando. Então, quando no meu pensamento eu tomo decisões, faço planos, determino estratégias, é o meu fígado que está atuando. Então, dificuldade em planejamento, em determinar estratégias e tal, é um fígado que está precisando de tratamento, né? É, Vou abrir só um parênteses aqui, falando desses aspectos mentais, os aspectos do Shen, ligado a cada um dos cinco movimentos, ligado ao Zanfo, eles trazem para a gente uma informação clínica muito importante, né? Um animal que faz acupuntura regularmente, ele pode ter um ajuste do seu comportamento, ele pode ter um ajuste no sentido de uma melhora. Então, ser um animal agressivo, deixar de ser agressivo. É claro que tem muitos aspectos comportamentais que estão ligados a reforço por parte dos responsáveis, né? Mas existem aspectos comportamentais que têm uma origem orgânica muito forte, né? E aí a acupuntura ela vai atuar no comportamento. E para a gente também, fazer acupuntura faz bem para a nossa psique, né? O general fígado influencia a capacidade de planejamento e dá sentido à vida. Isso é importante, né? Sentido à vida. Qual é o seu propósito de vida? Seu propósito de vida, ele está ligado ao seu fígado. Então, se você tiver com dificuldade de determinar um propósito de vida, você pode fazer acupuntura, fitoterapia, massagens específicas que são tuiná, shiatsu, doin, que são ativadoras dos pontos de acupuntura, dos canais de Qi, né? Todas essas abordagens, elas nos ajudam com a questão do Shen de cada Zanfo. O fígado se origina no lado esquerdo. Esse é difícil para a gente, né? Porque o órgão fígado está do lado direito, mas a gente vai falar
que o hipocôndrio esquerdo é fígado, que o direito seria vesícula biliar. Alguns autores dizem que os dois estão dos dois lados. Então, dor em hipocôndrio, hipocôndrio é abaixo da costela, né? Dor em hipocôndrio, a gente considera que é uma patologia de fígado, tá? Dor no gradil costal também é uma patologia de fígado. Animal que tem muita cosquinha no gradil costal, animal que tem muita coceira na região de gradil costal. Isso tudo são áreas que são áreas de influência do fígado. Do mesmo jeito que a gente falou, existe uma área de influência do rim que é do umbigo para baixo, esse baixo ventre é influência do rim, então esse gradil costal, hipocôndrio é influência do fígado, e a área média do corpo, do umbigo até o diafragma, é influência de baço pâncreas e estômago. Né? Então, voltando aqui para o conceito, o fígado ele vai se originar no lado esquerdo, e isso pode aparecer nos microsistemas diagnósticos. Quando a gente palpa pulso, o fígado está do lado esquerdo. Quando a gente olha a língua, o fígado vai estar na borda lateral esquerda e a vesícula biliar na borda lateral direita. Aspectos da natureza relacionados à madeira e, consequentemente, ao fígado, o movimento. E quem se movimenta na natureza é o vento. Aqui a gente está vendo um vento patológico que está derrubando uma árvore, né? Mas o vento saudável é a brisa que refresca o dia. Então, o vento saudável é a capacidade que o indivíduo tem de se mexer, de gesticular uma pessoa, gesticular, balançar a cabeça. Quando a gente vê aqueles vídeos de IA, aquela pessoa que não balança a cabeça, quase não gesticula, a gente vê que está faltando vento ali, que é coisa de IA, né? Os videozinhos medianos, né? Então, esse livre fluxo de ti, ele traz a movimentação, e a movimentação é denominada vento. Quando esse vento está exagerado, como está aqui nessa imagem, aí ele é patológico. E aí a gente vai chamar de patógeno vento. Então, patógeno vento é uma convulsão, uma mioclonia, são coisas que estão se mexendo demais, né? Emoção ligada à madeira é reatividade, reforçando aqui que nos livros a gente encontra raiva. Eu gosto de reatividade, não considero que a raiva seja sadia. A raiva adoece a gente, a raiva faz um mal para o fígado assim danado. A gente, quando está com raiva, tem dor de estômago, que é a madeira que pega fogo e que, como a madeira controla o movimento terra, esse fogo da madeira acaba sendo transmitido para o coitado do estômago, né? Então, a raiva cansa, né? Então, a emoção do fígado, no meu entender, é a reatividade e a literatura coloca como raiva. Então, reagir é um verbo intransitível, que é agir em consequência de ação do outro, que é agir de novo, né? Então, um exemplo aqui: submetidos a alta pressão, os fluidos reagem. E é o que a gente faz quando a gente reage quando a pressão está grande, a gente reage quando algo está errado, a gente reage, né? A reatividade, ela move o indivíduo. Então, o general, ele toma decisões. E aí a gente decide assim: eu quero conhecer a medicina tradicional chinesa, eu quero aprender a fazer acupuntura. E qual é a reação que a gente tem? Procurar um curso de acupuntura. E depois vem o planejamento, né? Eu consigo estar disponível nesses dias, tenho planejamento financeiro, tenho planejamento de tempo, que são ações do baço pâncreas. Então, fígado, baço pâncreas, todos estão se apoiando mutuamente o tempo inteiro. Persistir no curso, né, um aspecto mental do rim. Então, nossa, essas aulas iniciais são muito difíceis, são muitos conceitos, muita palavra em chinês. Então, essa persistência, ela vem do rim.
o pulmão, vou dar exemplo de todos, tá? Pulmão. O pulmão é a capacidade de olhar para dentro e a sua versatilidade também em se manifestar e se relacionar com o que está fora. Então, tomou, gostou da medicina chinesa, tomou a decisão de estudar acupuntura, se planejou para fazer o curso de acupuntura, agora é preciso se relacionar com esse conhecimento, se relacionar com o seu paciente, se relacionar com o corpo docente, se relacionar com o conteúdo teórico, né? Bom, isso é a reatividade movendo o dívida. Então, houve uma reação em cadeia, tá? Por isso que eu falei da reatividade aqui, né? Por fim, tem a alegria do fogo do coração, de tratar os animaizinhos, ver os animaizinhos melhorando. Coloquei uma citação voltando aqui para planeta Terra, fígado, reatividade. Eu coloquei uma citação de uma poetisa, não nasceu no Brasil, mas a gente fala que ela é brasileira, a Clarice Lispector, né? Que ela fala: Eu não aguento a resignação. Ah, como eu devoro com fome e prazer a revolta. Então, a Clarice Lispector, ela está dizendo de uma maneira poética, né? Que a reatividade é vida, que está ligada à madeira, que está ligada à cor verde. A cor verde, em muitas culturas, ela simboliza esperança, liberdade, saúde, vitalidade, natureza, dinheiro, está associada a crescimento e renovação. Por que que dinheiro é verde? Porque na natureza o que é verde é o que cresce, o que multiplica, o que renova, e o dinheiro traz essa informação. E essa cor verde de todo esse movimento é a cor da madeira. Vimos então as funções do fígado. Vamos olhar para as funções da vesícula biliar. Lembrando que nós estamos estudando medicina tradicional chinesa clássica, onde as vísceras têm funções auxiliares aos órgãos, sempre são funções mais simples. Pico de horário da vesícula biliar de 23 a 1 da manhã. O fígado é de 1 às 3. Então, de 23 até 11 da noite, né? Até às 3 da manhã é movimento madeira. Então, esse é um horário que o indivíduo tem que estar num sono profundo. Nem pode dormir depois das 23. Também não é saudável acordar antes das 3. Então, neste horário, a alma etérea ou o espírito imortal, ele precisa sair do corpo. A gente falou disso na aula de substâncias vitais, que a literatura da medicina tradicional chinesa refere que esta alma imortal, ela pode sair do corpo quando o indivíduo está dormindo. Tá? Quando a gente fala de Shen nas substâncias vitais. A aula de Shen é a número 20, o vídeo número 20, e a patologia de Shen está no vídeo número 24. Então, a importância desses horários para o descanso do corpo, nem dormir tarde demais, nem acordar cedo demais. Quando nós temos assim algumas fases da vida onde a gente vai muito na balada, isso aqui, gente, não quer dizer que não é para ir na balada uma vez por semana, uma vez ou outra. Não, não é isso, por favor, tá? Mas tem um período da vida que a gente vai muito para balada, né? E as baladas no Brasil é interessante, isso os estrangeiros, quando vêm para o Brasil, eles ficam surpresos com isso, porque as baladas no Brasil elas começam muito tarde, né? E aí já vai começando no horário da madeira, fígado e vesícula biliar, e a gente, ó, só bebendo, sobrecarregando, intoxicando, né? Que é a intoxicação etílica, fígado e vesícula biliar. Então, ainda bem que a gente não passa a vida inteira fazendo isso, senão o corpo não ia aguentar.
né? Então, tudo isso para dizer que o horário de pico da vesícula biliar é de 11 da noite a 1 da manhã. E que a vesícula biliar vai ter as mesmas funções da fisiologia que a gente conhece. Então, ela recebe a bile, ela armazena a bile temporariamente e ela vai expelir essa bile. A bile, ela é considerada uma substância vital pura que a gente vai ver quando for ver os órgãos especiais. A substância vital pura é uma quintessência, é uma purificação do fígado. E o fígado, então, produz a bile para que a vesícula biliar armazene temporariamente e libere. E a vesícula biliar, ela tem um papel importante no apoio da digestão. A vesícula biliar, ela apoia baço, pâncreas e estômago. Na medicina chinesa, então, além dessas funções que a gente já conhece, na medicina chinesa, a vesícula biliar, ela é considerada uma víscera especial, porque ela não lida com o impuro. Ela lida com a bile, que é essa quintessência, essa purificação que veio do fígado e que tem uma função de apoio da digestão. Então, ela não recebe a urina, que é impura, não recebe as fezes, que são impuras, né? A vesícula biliar, ela vai lidar com o impuro, ela é considerada uma víscera especial, e aí ela também tem uma função mental muito proeminente. A função mental da vesícula biliar é a tomada de decisão. Vou, lembrar para vocês que a vesícula biliar ela tem um aspecto material e tem um aspecto não material. Então, o cavalo, ele não tem o aspecto material da vesícula biliar, mas ele tem o aspecto não material da vesícula biliar. Inclusive, por ser ele um herbívoro, ele é um indivíduo que necessita de muita tomada de decisão. Quando em vida livre, né? Existem poucos cavalos em vida livre, mas os cavalos utilizados no esporte são animais que precisam tomar decisões rápidas. Então, eles precisam de uma vesícula biliar funcionando muito bem. E no final da temporada, eles podem acabar desenvolvendo uma deficiência de Ti da vesícula biliar, porque ela é necessária para essa tomada de decisão. Então, tratando a vesícula biliar desses animais de esporte, seja qual for a espécie deles, nós podemos melhorar o desempenho desse indivíduo. Ok? Então, aqui a gente finaliza nosso conteúdo de fígado e vesícula biliar, mas eu vou falar uma curiosidade. Há muitos anos atrás, a primeira vez que eu tomei fitoterapia chinesa, que vai ser um conteúdo do nosso curso, com a professora Cecília, a primeira vez que eu tomei fitoterapia chinesa, eu fui a um médico que trabalha com fitoterapia chinesa, o Dr. Bergamo, e fui com a queixa de alterações digestivas. Minha digestão não estava muito boa. Ele fez uma prescrição e me pediu para retornar em 30 dias. Esse médico atende lá em Santos. Eu morava no estado de São Paulo, fui até Santos para ser atendida por ele. Quando eu retornei, depois de 30 dias, na época era tudo presencial, né? Tem muito tempo isso. Quando eu retornei depois de 30 dias, ah, eu falei, doutor Bergamo, o que que você me deu? Aí ele começou a rir. Eu voltei o slide aqui para a vesícula biliar, porque essa história tangencia, não, penetra na vesícula biliar. Aí ele falou: melhorou sua digestão? Sim, melhorou muito, mas não é isso, não. A minha vida melhorou, porque eu tomei algumas decisões que eu não conseguia tomar. Há muito tempo eu estava querendo tomar uma decisão e consegui tomar dessa vez. E aí ele disse: a sua vesícula biliar estava com deficiência de Ti. E eu dei um fitoterápico que atuou na vesícula biliar. Então, estou trazendo essa história só para dizer assim. A fitoterapia, ela é material, ela atua na matéria, vai atuar naquela víscera, no funcionamento daquela víscera, melhorou a minha digestão. Mas isso tem uma expressão não material.
que foi melhorar a minha capacidade de tomada de decisão. Então, a acupuntura, a fitoterapia, a dietética chinesa, as técnicas de massageamento, todas vão atuar também no Shen, na expressão mental do indivíduo. Ok? Muito obrigada, pessoal.